Show, pessoal. Vamos começar então. Nossa aula de hoje, como eu estava falando, vai ser incidências radiológicas básicas, anatomia da coluna vertebral e incidência de coluna, certo? Nosso sumário, a gente vai ter anatomia coluna vertebral, a coluna cervical e a coluna torácica, certo? A coluna vertebral, ela vai ser dividida em três, que são essas: coluna cervical, né, vai do pescoço, coluna torácica, certo? Toda a parte do tórax, e coluna lombar, já a última parte, e o sacro e o cóccix também são partes ali da coluna, certo? A gente vai ver os marcos topográficos da coluna, incidências de coluna cervical. Em básicas, a gente vai ter o AP de boca aberta, AP axial, oblíquas e perfil, certo? Em especial, a gente vai ter o método de Ontonello e o método de Pilares. Incidência de coluna torácica, nas básicas a gente vai ter o AP e o perfil, em especiais a gente vai ter as oblíquas de coluna torácica, certo? Incidências de coluna lombar, a gente vai ter AP, oblíqua, perfil e em especiais a de Ferguson. E incidências de sacro e cóccix, nas básicas a gente vai ter AP axial do sacro, AP axial do cóccix, perfil de sacro e cóccix e perfil do cóccix, certo? São bem difíceis de pedirem essas incidências de cóccix, por exemplo, é mais especial. Normalmente é só um AP e um perfil mesmo, o basicão. Não se pede muitas outras. Então, aqui na anatomia da coluna vertebral, a gente vai ter na cervical. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para desenhar para vocês. Aqui na coluna cervical, pessoal, essa parte que está verde aqui, ó, estou desenhando em vermelho, certo? Vai ser toda a coluna cervical que vai estar dividida em 7 vértebras, certo? Que a gente vai chamar de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Vão ser as vértebras da cervical, tá bom? Aí a gente vai ter as vértebras torácicas, certo? As vértebras torácicas, que vão ser divididas da mesma forma, sempre a contagem de cima para baixo. Então a gente vai ter, ó, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12, ou seja, vértebra torácica, certo? Esse T é de torácico, ou tórax. Então, nós vamos ter 7, nós vamos ter 12, certo? E aí vamos ter a lombar, tá bom? Aqui numa visão em AP e aqui é uma visão em perfil, tá bom? Então, a gente vai ter também de cima para baixo, né? Terminou T12, aí já começa a lombar, né? A gente vai chamar de L1, L2, L3, L4 e L5, tá bom? E aí muitas vezes o médico vai pedir especialmente para ver essa essa parte específica. Então, se lá o médico às vezes pede para você observar, né? Tem muito médico que pede a nossa ajuda até para laudar. Ele pergunta, né? No meu estágio mesmo, o médico perguntava: para você, tá tudo bem nessa imagem? Tá ok? Porque muitos médicos, até principalmente os que estão se formando, eles têm uma dificuldade em identificar. Então, sempre pedem essa ajuda para o técnico, tá bom? E aí, muitas vezes, a gente consegue ver essa lesão. E aí, para ter uma referência, a gente fala lesão na L1, por exemplo, lesão na L2, né? Você fala que tem uma lesão na L3, aqui, ó, vai ser nessa vértebra aqui, ó, certo? Na L3. Então, eu estou dizendo que na lombar 3 tem uma fratura, tá bom? Matheus? Oi. Sempre todas são contadas de cima para baixo, é? A contagem sempre de cima para baixo, certo? Então, na Certo. cervical,
Então, na cervical, a gente começa, olha, a C1, né? Que é cervical, então C1 vai começar aqui, ó, próxima Sim, sim. boca, né? E Então, vai Matheus, descendo. então, Mateus, então quer dizer que cada vértebra, mesmo começando de cima para baixo, mas sempre começando pelo número 1, quando termina cada vértebra, não é isso? Isso, sempre inicia a contagem do número 1 novamente, tá bom? Tá. Entendi. Show? Então, é mais Entendi. a questão da marcação mesmo para a gente saber aonde. Oi? Alguém falou? Não? Então, é mais a questão mesmo da marcação para a gente saber aonde se inicia e aonde termina, né? Então, é, C1, que é a primeira cervical torácica, ela vai estar anatomicamente, olha aqui, ó, se você prestar atenção, na linha da boca, certo? Então, C1 começa aqui na nuca, na linha da boca a gente vai ter C1. Mais abaixo, na linha do queixo, a gente vai ter C2. Aí na linha da jugular, a gente vai ter C3 e C4. Aí bem aqui abaixo do pomo de Adão, na incisura jugular, que é essa parte funda que a gente tem no pescoço aqui, ó. Bem aqui, né? Essa parte mais funda, a gente vai ter C6 e logo abaixo a gente vai ter C7, tá bom? E assim se segue, né? Terminou, a gente vai ter T1, T2, T3 até a 12, que são as vértebras torácicas, né? Tudo compreendido até aqui, pessoal? Dúvidas sobre isso? Não. Show. E aí, por último, a gente vai ter o cóccix, tá? Essa partezinha verde aqui. A gente vai ter cóccix e sacro, tá bom? Que aí também fazem parte da coluna. Então, muitas vezes também o médico pode pedir uma lombosacro, né? Quando ele fala lombosacro é porque ele vai querer uma radiografia que pegue a lombar e o sacro, né? Toda essa parte aqui, lombosacro. Então, ele vai querer ver isso, né? Então, normalmente, pessoal, o que se pede muito na rotina de trabalho é o AP e o perfil de coluna, tá? A gente viu que vai ter muitas oblíquas e tal, são difíceis. Eu pedi pouco, pelo menos na minha experiência, é mais realmente o AP e o perfil. Nunca se pede só uma. Nunca se pede só uma, porque aquela questão. Às vezes, uma vista em AP não aparece uma fratura. E quando a gente faz uma incidência em perfil, a gente consegue ver aquela fratura. Então, normalmente, para todas as partes, vai ser duas incidências, tá? No setor Tá. privado, acontece muito de chegar lá só, onde eu trabalho, por exemplo, chegar lá só AP de coluna, certo? Mas aí o meu patrão fala, ó, mas você vai do AP o perfil, porque assim eu não tenho como laudar, certo? Só com uma incidência. Aí eu vou lá e faço sem prejuízo, tá? Então, basicamente Uhum. isso. Pessoal que tiver com o microfone ligado, por favor, dá uma desligadinha, deixa ligado só quando for fazer pergunta. Aqui, pessoal, a gente vai ter as curvaturas da coluna, certo? Então, a nossa coluna aqui nessa primeira. Aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver que a nossa coluna tem esse formato meio que de cobra, não é isso? E aí a gente vai ter alguns registros para essas curvaturas, né? Que são elas curvatura cervical côncava, certo? Então a curvatura cervical vai ser essa aqui, ó. Eu estou riscando em vermelho, certo? Então, esse afundamento, né? Você vê que é mais fundo, vai chamar de curvatura cervical côncava, certo? É a primeira curva compensatória, certo? Aqui, ó, primeira curva compensatória. É esse afundamento. Aí a gente vai ter a primeira curva primária, certo? Que é esse quebra-molazinho, vamos chamar assim, né? Essa partezinha aqui que é mais parecido com um quebra-mola, essa curvatura. Meu Deus, meu risco feio. E aí a gente vai ter logo abaixo a segunda curvatura compensatória, que é esse afundamento mais uma vez, certo? E logo abaixo a gente vai ter a segunda curvatura primária, certo? Que é novamente esse
essa formação mais em quebra-mola, mais alta, certo? Então, vamos lá mais uma vez, só para compreensão. A gente vai ter duas curvaturas compensatórias, certo? Então, primeira curvatura compensatória está onde? Na cervical, certo? É esse afundamento mais para dentro. A segunda curvatura compensatória vai estar na lombar, certo? Que é também esse afundamento. Então, duas curvaturas compensatórias. Uma na cervical, certo? Outra na lombar. E a gente vai ter duas também curvaturas primárias. Então, primeira curvatura primária aqui vai ser na torácica, certo? Que é mais em formato de quebra-mola. E a segunda curvatura primária vai ser no sacro, certo? Tá aqui. Então, deu para entender que curvatura compensatória é onde tem esse afundamento, esse recuo, e que curvatura primária é essa proeminência, esse formato mais de quebra-mola, essa parte mais altinha, né? E a gente vai ter duas em cada. Isso está compreendido, pessoal? Pessoal, Entendi. Ok. dúvidas sobre isso aqui? Ok, né? Pronto, então são essas curvaturas. Então, primária, duas primárias e duas curvaturas compensatórias, tá? Então, entendido isso aqui, a gente vai ter a vértebra típica, certo? Que vai ser basicamente descrevendo um disco, certo? Isso aqui é um disco da coluna, né? A nossa coluna é formada por vários discos desse, né? Como está aqui na imagem acima, né? Esses quadradinhos, né? Por assim dizer, que vão se intercalando, a gente vai chamar de vértebras da coluna, certo? São discos, né? Aí aqui nessa imagem a gente tem a visão dela, certo? De cima para baixo, é um corte transversal nessa primeira imagem. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui nessa primeira imagem aqui, ó, tá? Aquele corte que a gente vê de cima para baixo, certo? Que divide o paciente parte superior e inferior. É essa visão que a gente está tendo aqui. E aí a gente vai ter toda a divisão, certo? Essa partezinha a gente vai chamar de pedículo, certo? São essas duas alcinhas aqui, chamar de pedículo. Processo transverso, certo? Vai ser esses dois aqui. Processo espinhoso, aqui, ó, o processo espinhoso a gente consegue ver bem nessa parte da cervical, né? A gente consegue sentir esses catombinhos, por assim dizer, né? É os processos espinhosos e a lâmina, que vai ser essa partinha que está grifada em roxo aqui, certo? Só para vocês entenderem um pouco da anatomia, como que funciona. Show de bola. Entendido isso, qualquer dúvida, pessoal, vocês interrompem aí, tá bom? Né? Aqui um pouco mais articulações da coluna vertebral, certo? Então, a gente vai ter aqui em cima, ó, facetas. A gente vai ter aqui, ó, as facetas, certo? Que é essa partinha arredondada, né? A gente vai ter, ó, facetas, aqui, ó, facetas, certo? Processo articular superior, tá bem? Aqui, essa parte aqui é uma visão anterior e essa aqui posterior, certo? Então, essa parte aqui que é posterior é a parte que fica voltada para trás, né? Da nossa coluna, tá bem? Espaço
espaço do disco intervertebral, certo? Então, quando se fala de hérnia de disco, o que é que acontece? Uma inflamação entre um disco e outro, certo? Nessa região aqui. Então, entre um disco e outro, vai acontecer um processo inflamatório, certo? Em um nervo, não é nervo o nome, mas passa-se na nossa coluna, aqui acho que a gente vai ver mais à frente, vai se passar alguns vasos, nervos, enfim. E aí pode acontecer um estrangulamento, muitas vezes vai acontecer um estrangulamento dessa região, e aí vamos ter a famosa hérnia de disco, tá? Que vai acontecer aqui nos espaços entre um disco e outro, né? Que pode ser chamado de disco também, discos vertebrais, tá bom? Então aqui, ó, processo articular também nessa parte aqui, tá bom? Então a gente vai ter processo articular superior, tá bom? Processo articular inferior, tá bom? Forame intervertebral direito, tá bom? Forame vai ser toda essa partezinha aqui, ó, certo? Essa partezinha oca, né? Em branco, essa parte vazia, a gente vai chamar de forame intervertebral direito. Se a gente vai chamar de direito, porque provavelmente vai ter um esquerdo, certo? Então, é basicamente isso. Deixa eu apagar aqui. Gente, vão desculpando aí. É a primeira vez que eu uso essa plataforma para ministrar aula. Estou aqui aprendendo junto com vocês. Peguei só mais cedo para praticar. Eu não sabia de nada. Tá? Aqui a gente vai ter outra visão, tá bom? Outra visão aqui de como é esses discos, tá bom? Então, na coluna cervical, características da coluna cervical, certo? A gente vai ter C1, que a gente vai chamar de Atlas, tá bem? Então, aqui, ó, a C1, ela vai ser conhecida como Atlas, tá bem? É aquela que vai estar na linha da nossa boca. E a C2 é Axis, certo? Vai estar logo abaixo, obviamente, da C1. Para essas duas vértebras, pessoal, a gente vai ter uma incidência especial que vai ser chamada de AP de boca aberta. Esse nome mesmo, AP de boca aberta. Então, quando vier um pedido de raio-x de AP de boca aberta, a gente vai saber que o médico quer ver é a C1 e a C2, Atlas e Axis, certo? Por que de boca aberta, professor? Se a gente faz uma incidência AP normal da cervical, a gente vai ter a sobreposição de C1 e de C2 através da mandíbula e dos dentes, certo? Então, em AP, a gente vai ter essas duas vértebras, Atlas e Axis, sobrepostas pelos ossos da mandíbula, pelos ossos da boca, pela língua, pela maxila até, vai estar sobreposto, certo? Então, quando o paciente abre a boca, a gente tira essa desassociação, certo? Por isso que é AP de boca aberta, porque literalmente a gente vai pedir para o paciente abrir bem a boca, vai colocar o raio central bem no meio da boca, né, da abertura da boca, né, nos dois cantos da boca, e o feixe central, né, o xizinho do feixe central, vai incidir bem no meio. Dessa forma, a gente consegue visualizar C1 e C2 sem sobreposição alguma, tá bom? E aí segue aqui as demais composições, né? Vai ter C3, C4, C5, C6, C7 e vértebra proeminente, certo? Aqui a vértebra proeminente, que é justamente esse que a gente consegue sentir atrás do nosso pescoço, esse nozinho, né, que a gente sente mais alto, é a vértebra proeminente que a gente tem na C7, tá bom? Que é a última vértebra da cervical. Show, pessoal. Dúvidas com relação a isso? Acredito que não. Aqui a gente vai ter mais uma vez descrevendo como que acontece, certo? As divisões, basicamente o que a gente viu aqui na outra. O foco não é muito a anatomia da coluna, que até vocês já viram. Então a gente vai dar uma pulada. Então, pessoal,
C1 e C2, atlas e áxias, né? Falando aqui também da anatomia, dos nomes, não é tão importante a gente saber toda essa minuciosidade de nomes, tá? Características das vértebras torácicas, certo? Então a gente vai ter T1, certo? T1 e T2, T3 e T4, tá bom? A gente vai ter vértebras torácicas típicas, que vai ser T5, T6, T7 e T8, tá bom? Vocês vão vendo aqui, ó, T5, T5, T6, T7, T8, vai ser chamado de vértebras torácicas típicas, tá bem? T9 e T12, vértebras lombares semelhantes. A gente vai chamar de vértebras lombares semelhantes, tá bem? É a T9 e a T12. E mais aqui a gente vai ter também descrevendo, né, a anatomia de cada disco. Mas basicamente, certo? É, T1 a T12, a gente vai ter essa divisão. T1, T2, T3 e T4, certo? Eu não estou conseguindo ler, pessoal, aqui tá, a imagem ficou bem ruim, mas essa, a gente vai ter essa divisão aqui, certo? Depois vocês conseguem dar o zoom e conseguem. Opa, estão ouvindo, né, pessoal? Agora eu tenho ativado o mudo aqui. Depois vocês vão conseguir ver e vocês vão dar o zoom e vocês conseguem ver. Mas é essa divisão aqui, ó. Uma divisão T1, T2, T4 e T5. A gente vai ter uma divisão que vai estar descrita aqui. Vocês vão conseguir ler com mais calma depois, tá? T5, T6, T7 e T8, vértebras torácicas típicas, tá? Por que típicas? Porque elas estão localizadas bem no meio. É o centro da coluna torácica, certo? Bem naquela proeminência lá que a gente viu. T9, T10, T11, T12, facetas costais, certo? Aí eu consigo ler o resto. Mas aí vocês conseguem ver depois direitinho como é essa classificação, tá? Mas é só ordem classificatória mesmo. Normalmente o médico vai só pedir raio-x de coluna torácica e vai pegar tudo, certo? A gente vai lá e pega tudo. Aí que a gente vai ter a anatomia da coluna lombar, sacro e cóccix, certo? Descrevendo também os nomes, as partes bem típicas, tá bom? Aí aqui a gente vai ter características do sacro e do cóccix, tá bom? Aqui no sacro a gente vai ter forames sacrais pélvicos, certo? Os forames vai ser justamente essas aberturas aqui, ó, certo? Esses buraquinhos a gente vai chamar de forames, certo? Forames sacrais pélvicos. A gente vai ter aqui, ó, no final do sacro, a gente tem o ápice, tá bom? Tá? Então, o ápice fica embaixo, é o final do sacro, a gente vai chamar de ápice. Aqui a gente vai ter a base, a asa, certo? Na verdade, a gente vai chamar de asa, então tem asa direita e asa esquerda. Processo articular superior, tá bom? E o promatório, que vai ser essa região aqui, aonde vai se acoplar a última vértebra da lombar, certo? Então, a última vértebra lombar, ela se acopla aqui nessa área do sacro, tá? No promatório. Deixa eu ler se é esse nome mesmo. Show.
Acho que é isso mesmo. Tá? E aqui a gente vai ter uma visão em perfil do sacro, tá certo? E aqui, bem importante, a gente vai ter as divisões, certo? O sacro, ele vai estar dividido em 4 segmentos, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui, ó, um segmento, outro segmento, outro segmento e outro segmento aqui, tá bom? São partezinhas que juntas formam o sacro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a base, a gente vai ter o ápice, tá bom? Então, a base é o início, enquanto o ápice é o fim, tá ok? E vai estar dividido, como eu falei, em 4 segmentos separados anteriormente, tá? Que é esses segmentinhos que a gente marcou aqui. Show de bola, pessoal? Todo mundo está entendendo? Está calado? Eu não estou entendendo nada, eu estou entendendo tudo. É porque o senhor já explica tão bem que a gente nem tem dúvidas. Que bom, então. Vocês estão entendendo. Show de bola. Então vamos seguir. Pessoal, uma notícia triste. Estou vendo aqui que em 30 minutos a sala se encerra, mas rapidão eu queria um link e a gente entra. Infelizmente é o preço, porque eu acho que para ficar mais tempo tem que assinar um plano a qual não tem disponível. Mas aí quando encerrar rapidão, a gente cria outro, e aí eu acho que no próximo link a gente consegue encerrar. Deus queira. Tá? Então a gente vai ter, pessoal, os marcos fotográficos da coluna cervical, certo? Então aqui nos marcos fotográficos a gente vai ter C1, certo? Então aqui, ó, a gente consegue ver